muito estimado Padre Rosimar, queridos crismandos, seus familiares, amigos e seus padrinhos e madrinhas. Hoje a Igreja celebra um dia muito importante na sua liturgia, o Dia dos Santos Inocentes Mártires, aquelas crianças de Belém que deram suas vidas por causa do ódio de Herodes ao Messias, ao menino Jesus. Ao mesmo tempo celebramos a crisma destes nossos irmãos desta paróquia Nossa Senhora de Fátima de Água Fria, que após receber a catequese do pároco, Padre Rosimar, vão acolher a plenitude do Espírito Santo em suas vidas para serem testemunhas de Cristo no mundo. Ao refletirmos sobre esses dois eventos, o Dia dos Santos Inocentes e a celebração da nossa crisma, somos chamados a enfrentar uma triste realidade nos nossos dias, no Brasil e no mundo: a matança dos inocentes que continuam através do aborto. O Evangelho de Mateus relata a crueldade de Herodes, que manda matar todas as crianças de Belém, na tentativa de eliminar o menino Jesus, nosso Salvador. Esses pequenos mártires, nas palavras de Santo Agostinho, são as primeiras flores da Igreja, oferecendo suas vidas antes mesmo de conhecerem Jesus. Herodes, no entanto, não é uma figura distante do nosso tempo. Hoje, sua crueldade se manifesta naqueles que defendem e promovem o aborto, eliminando crianças ainda no ventre de suas mães. Essa tragédia, que deveria causar indignação, é muitas vezes banalizada, privando os inocentes do direito mais básico, a vida. Toda pessoa humana concebida no útero materno tem direito à vida, direito a nascer, direito a crescer e ter a sua vida preservada até o momento final, no declínio natural da vida, ou seja, na hora da sua morte. E nós temos, infelizmente, católicos, pessoas que se dizem católicas a favor do aborto, pessoas que, mesmo sendo católicas e até comungam, mas defendem a prática do aborto quando a gravidez é resultado de violência ou de abuso. A Igreja Católica, fundamentada na teologia da vida, não admite o aborto em nenhuma circunstância. Para aqueles que defendem matar as crianças no útero de adolescentes que às vezes sofreram abuso, ou mulheres que foram violentadas, eu lembro o exemplo no Rio de Janeiro e também no Chile, em que duas mulheres nestas circunstâncias não quiseram abortar aquelas crianças que foram concebidas em momento de violência, e que hoje essas duas crianças são dois bons padres no Rio de Janeiro
e no Chile, se não me engano. 2 sacerdotes maravilhosos, que aquelas mães católicas sentiram: a criança não tem culpa, ela pode vir a este mundo. O padre Antônio Vieira, grande literato brasileiro, em um de seus sermões, destaca que os inocentes são vítimas que falam sem palavras, clamando por justiça diante de Deus. Não podemos ignorar o grito silencioso das crianças que nunca terão chance de nascer. Em meio a essa realidade, encontramos exemplos de santidade que nos inspiram, como o exemplo da Neiva, lá em Minas Gerais, que hoje faleceu para deixar a criança que está no seu ventre nascer. Como também a famosa santa italiana Diana Baretta Moro, médica e mãe, preferiu dar a própria vida a abortar sua filha, testemunhando que toda a vida humana tem valor infinito. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza está em proteger os vulneráveis, mesmo à custa de sacrifícios pessoais. Aqueles que hoje recebem o sacramento da Crisma são chamados a serem defensores da vida, testemunhando a verdade de Deus. Como Santa Edith Stein escreveu, o Espírito Santo nos dá força para defender o que é certo, mesmo quando todos se calam. O Espírito Santo derramado sobre vocês no dia de hoje, confirmando-nos, os capacitam a proclamar o Evangelho da vida em um mundo que muitas vezes rejeita os valores do reino de Deus. Santo Ambrósio nos ensina: a Crisma nos faz soldados de Cristo, capacitados a enfrentar as batalhas espirituais e sociais de nosso tempo, incluindo a luta pela dignidade de toda pessoa humana. Embora muitos não sejam chamados ao martírio do sangue, o martírio da vida cotidiana exige coragem para defender a verdade e viver a fé. Não é fácil para os nossos jovens católicos defenderem a fé dentro da universidade, onde nós temos muitos professores ateus, inimigos da igreja, inimigos de Deus, inimigos da fé, inimigos da verdade, que debocham, que escarnecem da igreja, da fé cristã e daqueles que seguem Jesus. Mas nós temos visto muitos jovens católicos preparados com uma boa catequese, preparados com um bom conhecimento da história da igreja, hostilizar estes lacradores que estão dentro das nossas universidades para ensinar ciência, mas ao contrário ensinam ideologias, lacrando nossos alunos com o comunismo, com o feminismo, com o relativismo, com o fascismo e com todos os ismos que retratam a miséria dos nossos tempos. Nossos jovens são às vezes mártires diante desses professores autoritários que defendem ditaduras, que defendem o controle da liberdade das pessoas, que defendem, meus irmãos, o controle das mídias. Por que hoje nós temos católicos mais preparados?
leigos mais conhecedores da doutrina católica? Por causa das mídias, por causa dos youtubers católicos, por causa das redes sociais, que além de ter as coisas ruins, mas nós precisamos entender que há muita coisa boa na internet. Muitos sites católicos, muitos jovens católicos, conhecedores da catequese, que estão aí ajudando outros jovens a conhecerem Jesus. Nunca é demais para um coração conhecer os mistérios de Deus, conhecer a Igreja Católica. Ninguém nesse mundo dá conta de conhecer a Igreja totalmente, nem o Papa, porque a nossa Igreja tem 2000 anos. É uma história linda, muitos ensinamentos, um magistério maravilhoso, uma tradição extraordinária, que traz para nós tudo o que é necessário para a nossa salvação. Pois para alcançarmos a salvação, precisamos viver as virtudes, a fé, a esperança, a caridade e tantas outras virtudes, como fazer o bem aos que sofrem. O católico é chamado a viver esse martírio sem o derramamento do sangue. Santa Teresinha do Menino Jesus chamava isso de martírio do amor, que consiste em oferecer-se inteiramente a Deus em cada gesto de bondade, verdade e serviço. Hoje, meus irmãos, os santos inocentes nos ensinam a coragem no testemunho. Santa Giana nos inspira a proteger a vida a qualquer custo. E o sacramento da Crisma fortalece os confirmandos para serem discípulos fiéis. Amanhã, a nossa diocese, juntamente com todas as dioceses do mundo, em união com o Santo Padre, o Papa Francisco, abrirá o ano jubilar. O Santo Padre já abriu no dia 24 de dezembro, na vigília do Natal, mas as dioceses no mundo todo vão abrir amanhã, e a nossa também. Às 9 horas da manhã, todos os padres, o bispo, com os leigos, vão estar reunidos na paróquia São Sebastião para uma liturgia de abertura do Ano Santo, e nós vamos peregrinar até a catedral, onde celebraremos a missa. O Santo Padre, o Papa Francisco, escolheu como tema para o Ano Santo do aniversário dos 2025 anos do nascimento de Jesus, o seguinte: peregrinos da esperança. Toda pessoa batizada é um peregrino neste mundo, que caminha vivendo as virtudes, a misericórdia, até o dia que Deus nos chamar. Todos nós somos peregrinos. O peregrino vai aprendendo a dinâmica da vida, vai aprendendo o amor, a misericórdia. Conversando com o Padre Rosimar antes da missa, a gente lembrando a palestra de Dom Denilson para nós, outro dia na nossa Assembleia, a gente chega à conclusão que todo dia precisamos mudar. Não só o povo, mas o bispo, o padre, as freiras, os consagrados, todos nós precisamos mudar muito, porque há um grande perigo da gente achar que somos melhores do que os outros. Eu tenho certeza que sou pior do que todos vocês aqui. Eu deveria ser santo e não sou. Conheço a verdade e ainda estou incrustado. Quantas vezes a gente, como bispo, como padre, tem um fariseu dentro do coração? A gente acha que sabe tudo,
e que os outros estão errados, e a gente quer, às vezes, exigir aquilo que é impossível e que nem Deus exige. Nós nunca, nem o Papa, pode dizer que uma pessoa está no inferno. Nunca. Nem a igreja diz que alguém está no inferno. Se vocês perguntarem, a igreja afirma que Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, está no inferno? Não. A igreja atesta que muitas pessoas estão no céu, isso sim, os santos, através de processo. No inferno não. E na nossa conversa nós sentíamos isso, que o coração do sacerdote e do bispo, como o Papa pede nesse jubileu, deve ser uma porta escancarada para a misericórdia. Todas as pessoas têm o direito de participar da igreja, mesmo os pecadores. E nós precisamos, como sacerdote, e vocês como agentes de pastorais, catequistas, acolher e não espantar as pessoas. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem falado muito isso ao longo desse seu pontificado. Acolher, acolher e acolher. Semana passada, uma mulher de programa, prostituta, não batizada, por acaso me encontrou na rua. O senhor é padre? Sim. Em que posso te ajudar? E ali mesmo, debaixo de um poste de luz, ela foi declinando o seu sofrimento. Uma mulher de 28 anos, que eu não sei de onde é, não sei, apareceu na minha frente. E ela me dizia, não é uma confissão, porque nem batizada ela é, e tinha pessoas ao lado escutando. Eu já fiquei com mais de 500 homens. Eu já roubei. E eu disse para ela, mas Deus te ama desse jeito que você é. Eu não posso dizer, você está no inferno. Só dela ter tido coragem de parar um sacerdote para conversar, já é sinal que Deus está agindo. Conversei, orei com ela, tirei do bolso uma quantia de dinheiro, dei para ela se alimentar e voltar para sua casa. Fiz uma oração e perguntei se eu podia beijar a cabeça dela. E ela sim, e eu beijei e ela chorava. Dei-lhe a bênção. Com certeza ela vai buscar o caminho de Deus. Eu falei para ela, olha, Jesus teve uma grande amiga que ajudou muito, Maria Madalena, santa, que era uma prostituta, mas tinha no seu corpo, na sua alma, 7 demônios, que Jesus expulsou e ela o seguiu. O nosso tempo, meus irmãos, não é um tempo da gente recriminar ninguém. A igreja apresenta a verdade para nós, e a verdade ela liberta, mas a verdade ela precisa ser aplicada com grande amor. Veja aquela mulher que foi pega em adultério, que os fariseus, que se dizia que eram santos, que sabiam tudo da Bíblia, trouxe para Jesus a mulher arrastada pelos cabelos. Está aqui, mestre. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. E Jesus olhou para cada um deles em silêncio, agachou, limpou a areia e disse para eles: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E foi escrevendo os pecados deles no chão. Malandros, autoritários, ditadores, aqueles homens,
Homens que estavam ali pedindo para que aquela prostituta fosse apedrejada, já tinha deitado com ela, e Jesus escreveu no chão. Qual foi a reação? Um por um foram indo embora. Ficou Jesus e a mulher. Jesus não mandou ela continuar prostituta. Filha, vai em paz e não peques mais. Olha que bonito. É a atitude da igreja no ano santo, um ano que o Papa pede que nós dediquemos profundamente às confissões, que os padres não tenham preguiça de atender confissões, que os padres escutem muito, falem pouco e acolham todos. Nesse tempo em que as pessoas miseráveis no pecado já não sabem mais o que fazer. Quantas e quantas pessoas que a gente ajuda a sair do suicídio, a sair das drogas, a sair da prostituição, da prática do sexo desregrado, pecaminoso. Tão bonito isso. O coração do bispo, dos sacerdotes, deve ser uma sulapa de misericórdia, onde os pecadores possam encontrar a bênção e voltar do seu caminho errado. Peregrinos da esperança. Neste ano, certamente que vai começar, muitos de vocês irão ao Muquem. Quem vai ao Muquem, levanta a mão, ao santuário. Lá vocês vão poder também receber as indulgências. E depois o Padre Rosimar vai explicar para vocês como que a gente pode receber as indulgências. Neste ano, o Papa Francisco foi generoso. O Papa tem o poder das chaves, de ligar e desligar. Ligar na terra, liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. E o Papa diz, neste ano santo, pode-se lucrar duas indulgências plenárias por dia. Uma para você e uma para o morro. Mas se você lucrou hoje para você, amanhã você pode lucrar duas indulgências para dois mortos. E o Papa diz, principalmente dos mortos, que estão no purgatório, aguardando o momento de entrar no paraíso. O purgatório, meus irmãos, é um inferno de esperança, porque a alma no purgatório não contempla Deus, ela está pagando, purgando as culpas do pecado. Teve o pecado perdoado pelo Padre, mas a culpa não. Você imagina um aborto, a pessoa abortou, chora, sofre demais, veio no Padre, confessou, foi no bispo, confessou, Deus perdoou, mas a culpa não. No dia que eu li um relato de São Padre Pio, eu fiquei assustado. Ele atendendo uma mulher que tinha feito aborto, e ele teve a visão de um homem de branco, e disse para ela, e ela disse, eu também estou vendo. Pois é, esse homem é um papa, e foi o que você abortou. O menino que você abortou ia ser papa. Eu fiquei assustado. Então essa culpa, a confissão não perdoa. É o purgatório, purificação. E uma alma que às vezes vai ficar aí séculos no purgatório, com uma indulgência plenária que alguém faz aqui na terra, como a igreja pede, ela sairá do purgatório. Por isso, neste ano, milhões de almas deixarão o purgatório para entrar no paraíso. Ah, mas a minha irmã, o meu irmão, a minha cunhada são evangélicos e eles escarnecem das indulgências, fala que é dinheiro, que é tanta bobagem na igreja. No passado teve alguns abusos das indulgências. O que você vai fazer? Católico não discute religião, católico vive a fé católica. Discutir religião, catar pulga em cachorro e dar banho em porco é a mesma coisa, não serve para nada.
é uma perca de tempo. Eu não discuto religião. Eu tenho parentes protestantes. Quando eu era seminarista, eu atrevia a discutir o dia todo, não chegava a lugar nenhum. Porque você vai discutindo imagem, você vai o quê? Indulgência, purgatório, padre não casa, bispo não casa, e você vai discutindo, 3, 4 horas respondendo. Aí quando chega, agora respondi tudo, ele volta na primeira pergunta, é o disco furado. Volta lá na primeira, imagens, que a primeira, católica adora imagem. Você responde, e vem outra. Não adianta, gente. Ah, mas é minha mãe, deixa para lá, diz, olha, tu vive a sua religião, eu vivo a minha. Católico não discute a religião, é perda de tempo. Nem de você mandar discutir comigo, porque a gente destrói lá os argumentos rapidinho, mas depois volta na mesma pergunta, não adianta. É perda de tempo. É claro que tem aqueles evangélicos que são amigos nossos, que respeitam, tem muitos. Eu tenho amigos pastores que respeitam, que oram pela gente, a gente reza também por eles, mas nós não podemos perder tempo com isso, de maneira alguma. Católico deve amar a sua fé católica profundamente, e se você tem dúvidas, pergunta, mas por que o bispo, o padre, o papa gastaram suas vidas na igreja? Porque a igreja é de Deus, nós cremos na igreja. Eu não tenho dúvidas, eu quase fui crente da Assembleia de Deus na adolescência, quase que eu entrei. Não fui porque meu padrinho de batismo me cercou e me instruiu, mas a gente respeita, mas a igreja católica é a igreja católica, deixada por Jesus. Nós não temos escritura passada no cartório. Tem muitas igrejas aqui em Água Fria e foi passada a escritura no cartório, foi fundada no cartório. A igreja católica foi fundada por Jesus, sob Pedro. Simão, filho de João, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Isso é a nossa igreja. A igreja católica é maior que o Papa, maior do que o bispo, maior que o padre, maior que nós. Nós somos filhos da igreja. A igreja é o mistério de Cristo. E graças à bondade e à misericórdia de Deus, nós fomos enxertados dentro desta igreja pelo nosso batismo. Por isso, meus irmãos, vamos viver bem esse ano santo, que já começou no dia 24, a única porta aberta em Roma, na Basílica de São Pedro e na igreja lá dos presos. Nós não temos uma porta específica, como foi feito no ano da misericórdia. As portas da catedral, da igreja do Divino Espírito Santo, da igreja Santana de Posse e Santana de Cavalcante, a igreja Nossa Senhora da Guia de Alvorada e a igreja São Sebastião de Formosa são os lugares que todos os dias você pode lucrar 2 indulgências. Se tiver confessado recentemente, não estiver em pecado grave, se estiver comungado naquele dia, e ali naquela igreja você rezar Pai Nosso, Credo, Ave Maria, Glória ao Pai, pelo Santo Padre, e fazer propósito de fazer caridade, de fazer amor para com os pobres e os sofridos. Até quando você for fazer uma caridade, matar a fome de alguém, dentro do ano santo, o Papa já deixou isso claro na bula, que está lá no site do Vaticano, você pode receber essa indulgência plenária. Então este ano é um ano de graça que nós vamos viver. E eu peço a todos que rezem, busquem, e vocês que recebem a crisma, ser verdadeiramente soldados de Cristo, homens e mulheres da misericórdia. E nós sacerdotes, tanto o bispo como o sacerdote, eu, o padre Rosimar, nós precisamos também, nesse jubileu, pedir graças especiais, para a gente fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu muitas vezes
fiz a minha vontade, não deu certo. Não dá certo o padre fazer a sua vontade. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer aquilo que o Espírito Santo manda no nosso coração. Quando a gente não escuta o Espírito Santo, a gente fala coisas que não deve, nós vamos fazer coisas que depois vão nos machucar. Quantas vezes já vivi isso? Quantas vezes eu tive que levantar da cama porque não dormia, meia-noite, e bater na porta da casa dos outros para pedir perdão. Aqui na Diocese de Formosa, umas 2 vezes eu tive que fazer isso. Pedir perdão para padre, para leigos, que a gente maltrata por causa da ignorância, da burrice e da medonhice da gente pensar que é melhor que os outros. Padre e bispo é servidor do Evangelho. Nós não somos servidores do autoritarismo, do clericalismo, nós não somos servidores daquilo que os fariseus faziam, que é pensar que você tem que impor a verdade, aquilo que as pessoas têm que viver. Não, a Igreja Católica não é imposição. Não é. Imposição é coisa de ditadura, como nós estamos vivendo no Brasil. A Igreja Católica é uma proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para a santidade e a salvação do povo. Temos que ter paciência com os pecadores? É claro. Gente, foram 8 anos eu celebrando a missa todo dia e colocando meu pai na patena da missa e no cálice. 8 anos. E minha mãe, antes de morrer, me encomendou: meu filho, eu era menino, adolescente, reze para que seu pai um dia confesse. Ele confessou no dia do casamento, nunca mais quis confessar, fala mal dos padres, aquela coisa toda. 8 anos. Aí meu pai ficou doente, eu fui visitá-lo, estava num sofrimento grande, e ele me disse: meu filho, acho que estou indo para o fim, eu tenho que acertar as contas com Deus, vem aqui. Fechou lá no quarto, escuro, esquisito, quente, e nós ficamos ali umas 2 horas, ele confessando. Depois que eu fui conhecer Padre Pio também confessou o pai. E Padre Pio fez o que eu também fiz, porque eu dizia para ele: mas tem esse pecado que o senhor não confessou, tem mais esses 2 gravíssimos, o senhor lembra? Tem mais esses. Então fui lembrando a ele os pecados que eu conhecia, seu filho, inclusive o pecado de não querer que eu fosse ser padre. E quando terminou a confissão, ele me deu um abraço. E eu pedi: eu posso beijar o senhor, que eu nunca tinha beijado meu pai? E eu beijei meu pai. E dali em diante, toda vez que a gente encontrava, foram 6 anos maravilhosos. Eu abraçava meu pai. E a gente ficou profundamente amigos. Todo ano meu pai confessava: meu filho, vem cá, é Quaresma, eu tenho que confessar. Ainda chamava os velhos amigos dele ali para ir confessar, me dava um trabalho danado. Era outra diocese. A paciência que eu tive com o pecador. Não podemos perder a paciência com os pecadores. Quando Dom Prada, o bispo velho de Uruaçu, que me batizou em 1960, 16 de setembro de 1960, quando ele entregou a diocese para Dom José Chaves, que muitos de vocês conhecem, lá no Quênia, que agora está com 95 anos, Dom Prada morreu com 101 anos e meio. Ele disse para Dom Prada, para Dom José: tenha paciência com os ignorantes. É isso mesmo. Às vezes o ignorante você já quer topar com ele na pancada. Tenha paciência, escuta, deixa ele falar. O seu silêncio machuca, porque o ignorante quer que você reage, e se você não reage, a pessoa vai meditar. Então, meus irmãos, todos nós, muita paciência com os pecadores, muita paciência com aqueles que ainda precisam mudar de vida, que precisa fazer o caminho da conversão. Isso só é possível se a gente submeter a nossa vida à graça do Espírito Santo, e eles vão receber hoje na unção do Cristo. Que coisa bonita! Quando nós recebemos a graça do Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas.
mártires do amor, como diz Santa Teresinha. A gente se torna dócil, a gente se torna profundo na verdade e profundo na paciência com aqueles que têm que conhecer a verdade. Quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, nós nos tornamos peregrinos da esperança, porque o católico de verdade não é filho do desespero, não é filho do medo, nós somos filhos da esperança, essa virtude tão maravilhosa, e passaremos assim a sermos defensores da fé, da vida, em todas as suas etapas. Peçamos, meus irmãos, nesta noite, a intercessão da Virgem Maria, Senhora de Fátima, nossa padroeira, Rainha dos Mártires, Mãe da Vida, que interceda por nós, para que sejamos promotores da cultura da vida e do amor em nosso mundo dilacerado por tantos Herodes, que impõem ditadura, tira a liberdade das pessoas, prendem sem processos. Esses Herodes que hoje matam a vida e matam as famílias. Que Deus nos ajude com o estandarte da Virgem Maria e dos santos inocentes mártires a sermos católicos fiéis até a morte, se Deus quiser. Amém.